Sejam bem-vindos para mais um episódio do Amatcast. E hoje vamos falar como adequar o seu escritório LGPD com Melissa Baroni. Oi, Melissa, seja bem-vinda. Bem-vinda, Melissa. Obrigada, gente. Fico muito feliz de estar aqui contribuindo para vocês, falando aí para esse grupo seleto de advogados, essa associação tão importante, né? E vamos lá. Melissa, a gente sempre no início pede para o convidado se apresentar. Então conta um pouco da sua trajetória, a escolha do direito, enfim, para todo mundo te conhecer um pouco. E mais, né? Como você chegou na LGPD, até para que as pessoas entendam que você tem propriedade para falar sobre esse tema. Exatamente. Bom, primeiramente eu me formei em 2012, né? Então, desde quando eu me formei, eu sempre gostei de atuar de conhecer mais sobre o direito digital. Mas eu me aprofundei mesmo justamente em 2015 com o Marco Civil da Internet. E aí eu achei que realmente as empresas estavam ganhando força, o direito estava crescendo. E em 2018, com a sanção da LGPD, antes um pouco de 2018, eu já me interessei bastante pela GDPR, que a gente fala que é a cópia da LGPD. Realmente houve aí uma transcrição integral da GDPR pela LGPD, mas assim, era um acesso muito difícil, porque os livros, os textos, tudo era em inglês, e assim, muito difundido, não tinha uma concentração, igual por exemplo, um código ou uma constituição, eram leis esparsas, sendo que cada um dos seus estados, por exemplo, como os Estados Unidos, ou cada um dos países da União Europeia, tinha a sua legislação, mas era assim que a gente estudava. E aí, desde que o Brasil, né, sancionou a lei em 2018, eu venho realmente me entregando aí de cabeça a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito ao contrário do que as pessoas falam, né? Então, houve a necessidade da antecipação da sanção da lei, né? Porque ela ficou aí 2 anos praticamente na vacatio legis. E com a pandemia, porque ela foi sancionada, né, ela foi promulgada em 2020, bem no meio da pandemia, todo mundo se perguntou qual a necessidade disso. Realmente vocês podem verificar que a gente migrou totalmente na pandemia, a gente foi obrigado a se adaptar ao digital. E aí era importantíssimo que uma legislação viesse justamente para que ficasse comprovado que a internet não é terra sem lei. Mas o mais importante de se falar isso não é que ela protege somente os dados digitais, os dados da internet. Ela protege todos os dados pessoais. Nós temos os dados pessoais com documentos físicos. Você tem a sua carteira de trabalho, você tem o seu RG, você tem o CPF, são documentos físicos. E isso são dados pessoais. Então, muito importante que os dados pessoais realmente tenham proteção. E a lei é muito clara nesse sentido, porque ela fala que ela surgiu não é por uma questão de proteção de empresas, ela não protege CNPJs, ela protege pessoas naturais. Nós, pessoas físicas, temos dados pessoais e ela veio para dar vazão e proteção a esses dados pessoais. Com isso, o mercado começou a crescer, a tornar-se promissor, vi essa inteira necessidade, porque hoje eu falo para vocês, no Brasil, nós não temos mais do que 300 advogados especialistas em proteção de dados. Então é um mercado muito escasso. E o crescimento se deu de uma forma muito abrangente. Surgiram novas profissões, principalmente com abertura e viés para o advogado, como é o caso do DPO, que a lei tratou dessa pessoa, e o advogado ele tem muito esse perfil
para exercer a função, para ser o DPO, até mesmo pelas características, né, pelo soft skill, pelo hard skill. A lei ela não fala exatamente que você tem que ser advogado, que você tem que ser bacharel em direito, mas as características da profissão realmente voltam muito para o advogado, para o profissional do direito, sabe? Justamente pelo conhecimento da lei, por saber lidar com essas situações de riscos, com essas situações difíceis. E nisso, desde a minha primeira adequação, que aconteceu em plena pandemia, que foi um desafio muito grande, pois uma empresa de associação de funcionários de uma grande instituição de universidade me procurou e assim, logicamente eu tremi nas bases, né, para fazer isso, mas falei, não, vou trabalhar e passei dias e noites a fundo. Eu tava com uma recém-nascida, a minha filha na época tinha 6 meses, e aí eu aproveitei realmente que eu estava preso dentro de casa e me especializei, fiz cursos, fiz treinamentos, fiz as certificações que exigem para a atuação de um DPO e fiz a primeira adequação dessa empresa. Depois que eu adequei essa empresa, eu adequei o meu escritório. Hoje eu divido o meu escritório, na verdade eu tenho mais 3 sócias, e diante de todas as oportunidades que nós verificamos e pela crescente demanda, nós criamos uma empresa que é de privacidade e proteção de dados. Então eu não só advogo em proteção de dados e privacidade, eu sou empresária da proteção de dados. E quando você fala em empresária, é como DPO? É a prestação de serviço de DPO? São várias prestações de serviço. Eu forneço desde processos de adequação, eu realizo, até mentorias, cursos com a capacitação de profissionais. Eu treino advogados que querem aprender a trabalhar com a proteção de dados. Eu treino profissionais que se acham aptos a fazer isso dentro das suas próprias empresas. Eu treino médicos, eu treino contadores, eu capacito para que eles possam fazer um processo de adequação dentro da empresa. Com isso, né, crescente demanda e todos esses trabalhos realizando e em parceria também com as salas de aula, que eu levei esses cursos para a sala de aula, eu gravei o meu primeiro curso, eu vendi pela internet o meu primeiro curso, surgiu a oportunidade de realmente estar à frente da Comissão de Proteção de Dados. Então hoje eu sou a primeira mulher a assumir a Comissão de Proteção de Dados e estou aí com esse desafio, com mais de 70 membros, criando realmente várias oportunidades, capacitando as pessoas e trazendo a importância. E o meu maior desafio que eu assumi com os meus membros é tornar essa comissão uma comissão permanente e não temporária, porque a LGPD ela veio para dominar. Com certeza. Com certeza. E assim, então, pegando o gancho aí da sua apresentação, quando você fala que você adequou o seu escritório para a questão da proteção de dados, vamos lá, o que gente, advogados aqui, escritórios de advogados, né, em LGPD. Leigos em LGPD, de onde que a gente tem que partir, o que a gente tem que olhar, o que nós temos que fazer? A primeira coisa que um advogado deve fazer é a primeira coisa que a gente entra numa faculdade, vai aprender. A gente tem que estudar. Tem que pegar a lei, tem que desmistificar, tem que entender o que a lei fala. E eu gosto de falar que a lei, a LGPD, né, ela é uma lei extremamente prazerosa de se ler. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Ela é uma lei totalmente diferente das leis. Ela é uma lei prática. É uma lei que você consegue assimilar os conceitos e verificar realmente uma aplicabilidade disso num contexto empresarial. Então, para quem gosta do empresarial, realmente é uma lei que realmente ela faz sentido. E diferente de todos os princípios do direito, nós temos os princípios da LGPD, ela traz esse conceito de princípios,
E os princípios, eles são usados, eles são o basilar ali, a estrutura. Então você precisa realmente entender os princípios da LGPD para que você consiga, sim, tratar aqueles dados, enquadrando ele dentro das 9 bases legais que a lei traz. Então, o conceito básico primordial é estudar a lei. É conhecer, é adquirir conhecimento, é comprar cursos, né? Não cursos de mais do mesmo, curso realmente que vai acrescentar para você, tirar aquela visão que essa lei, primeiramente, que a gente tem uma resistência muito grande, principalmente dos nossos colegas, porque eles não acreditam que a LGPD é para eles. Eles acham que não. E o que é o importante de se falar? Sim, a LGPD é para mim, é para você, é para médicos, é para dentistas, é para contadores, profissionais liberais que tratam dados pessoais. Porque a partir do momento, desde que eu entrei aqui no prédio, já me foi coletado dados. O meu nome, a minha identificação foi solicitada, o meu registro facial foi colhido, a minha imagem está lá. E aí eu te pergunto, qual a finalidade disso? Você sabe me dizer qual é a finalidade? Finalidade é um dos princípios primordiais da LGPD. Então, a lei, ela é uma questão de cultura. E as pessoas têm que enxergar que ela não veio para atrapalhar, que ela não veio para impedir, como tem alguns conceitos utilizados. Eu já fiz adequação em algumas empresas que estão tendo extremas dificuldades em acesso a dados porque os parceiros não passam. Vou dar exemplo para vocês de sindicatos. Os sindicatos estão com extrema dificuldades de coletar dados de sindicalizados, de associados, porque as empresas não estão passando, alegando o quê? A LGPD. Ela não veio, a LGPD ela não proíbe, desde que o tratamento seja feito de forma clara, transparente, porque a lei fala, você tem que entender o que você está fazendo. Você simplesmente vai tratar dados desde que você dê a finalidade, a transparência, a necessidade, entendeu? Eu sei que há necessidade de uma coleta de um registro meu, porque eu entrei numa propriedade privada, mas existia uma autorização. Então, por exemplo, se vocês quisessem dar uma autorização, olha, a Melissa vai chegar. Eu não precisaria ter passado um documento. Mas, aí no caso, não estava essa necessidade, não estava essa autorização expressa. Vocês não deram um consentimento. Então, eu peguei, fiz uma identificação, foi coletada a minha imagem, né? Justamente por quê? Por um registro de segurança. Hoje, a gente, infelizmente, principalmente após a pandemia, né, com a questão da tecnologia cada vez mais necessitária, a gente realmente tem que trabalhar com a questão da identificação pessoal. Aí você me pergunta, a identificação pessoal, ela é um dado pessoal? Sim, a partir do momento que você cruza dados com reconhecimento facial, você identifica aquela pessoa, que não é um dado pessoal, e um dado pessoal que pode ser usado como um dado sensível. Então isso tem tudo ser trabalhado. E a lei impede? Não impede, desde que você coloque num conceito de base legal para tratamento. É isso que fala. Melissa, e assim, quando a gente vai firmar um contrato, a gente recebe o cliente vai assinar um contrato de honorários conosco, a gente sempre pede todos os dados, até mesmo para a gente inserir. Então, esse é o momento dentro do escritório de advocacia, e me corrija se eu estiver errada, que a gente faz a coleta de dados, certo? A princípio, sim. É o primeiro momento que você está coletando dados. Esse primeiro momento, a gente utiliza uma base legal que é a mais frágil, que infelizmente ou felizmente é o primeiro contato a gente precisa, que é o consentimento. Então, aquele cliente tem que consentir que ele forneça esses dados, até mesmo para a gente chegar ao objetivo de ajuizar uma ação.
porque sem isso não tem como você defender um direito desse cliente. Mas, em contrapartida, o seu contrato de honorários, ele tem que ser muito claro, ele tem que ter previsão de cláusulas da LGPD. Por que você coleta aqueles dados? O que você faz com aquele dado? Quanto tempo você vai manter aqueles dados na base de dados? Acabou a relação, aqueles dados, eles são descartados, né? Eles saem da sua base de dados, você realmente utiliza para aquela finalidade. Por quê? Na política de privacidade do seu escritório, tem que estar lá claramente colocado os seus parceiros. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma equipe de peritos que você trabalha, entendeu? Então, você às vezes, igual vocês imobiliário, né, tem alguns peritos da base contábil, ou mesmo de construção, ou mesmo precisa de um perito médico, algumas coisas assim. E nada pode causar estranheza ao titular de dados. Então eu tenho que ler a sua política de privacidade e saber que aquele seu parceiro, ele pode em algum momento ter acesso aos meus dados. Então, por exemplo, vamos supor, se teve algum cálculo que vocês demandaram aquela contabilidade, vocês concordam que vocês passaram os meus dados para, logicamente, atingir o objetivo daqueles cálculos, mas o titular tem que ser informado. Por quê? Quando você está fazendo aí a questão da transferência de dados entre os agentes que nós chamamos, porque nós, nesse momento, quando a gente detém os dados, nós somos os controladores. A lei, ela traz esses agentes, tá? Ela traz os agentes, nós temos o titular de dados, que somos nós temos o controlador e nós temos o operador. O controlador é a pessoa que detém dados e que determina como esses dados vão ser tratados. Então, quando você passa para um escritório de contabilidade, você fala assim, olha, você vai tratar esses dados aqui, vai realizar esse cálculo, mas a finalidade é que você apure tais diferenças. É isso que você vai fazer. Aí você fala assim, o contador pega, armazena aquilo ali num banco de dados e quando é no ano seguinte, ele faz um mail marketing e manda para aquele cliente serviços de contabilidade, oferecendo declaração de imposto de renda. Isso pode ser feito? Não porque pode. Ele só operou, em algum momento ele apenas operou. Entendeu? Porque o consentimento nesse momento que foi dado foi para o controlador. Então, quem trata os dados ali é o controlador. Somos nós que detemos esses dados, né? E o operador, a função dele é só realmente executar o que foi passado pelo controlador. Melissa, assim, eu coloquei uma cláusula, não sei a Ana, né? A Ana é um pouco mais detalhista, mas assim, eu coloquei uma cláusula muito genérica sobre a LGPD do meu contrato. Eu tô aqui pensando, você tá falando isso? Tô pensando, quando que a gente, qual o momento ali que você vai falar, eu vou guardar esses dados até o final da ação, até o trânsito em julgado, até o encerramento? Mas peraí, se eu quiser guardar ali minha carteira de clientes inativos, afinal de contas pode chegar uma hora que a gente vai fazer uma estratégia de marketing para carteira de clientes inativos, né? Não, eu ia até perguntar a ela quando surgiu, porque eu entendo que a gente coleta os dados na hora da consulta. Não, até então é até antes sim, da fase do contrato. Mas assim, e eu aí... até penso que nem sempre a gente, hoje no escritório um pouco menor, nem sempre a gente preenche ali a ficha desse. Mas ele passa os dados. Mas ele passa, que seja para emissão de uma nota fiscal. Para emitir a nota fiscal ele passa, vai passar o CPF, a gente precisa do endereço do CPF. E também, às vezes, a gente vai ter acesso aos documentos ali da consulta que está analisando, que tem os dados dele. Então, pelo menos nome e documento, pelo menos o CPF e o endereço, a gente tem na consulta. Sim. Isso aí, gente, o que a gente E aí teria que ter a minha dúvida é uma declaração. Ou nós, como advogados, teremos que ter esse consentimento expresso para armazenar isso, para se um dia ele questionar, porque pode ser que ele não nos contrate. Exatamente. E aí, por que a gente tem esse dado? E aí, como que a gente armazenaria isso? E aí, se não tiver contrato, a gente pode descartar? Então, qual que seria a sua orientação primeiro no sentido do primeiro atendimento,
sem gerar a contratação de serviço. Por que isso acontece? Porque na hora que assina o contrato... O e-mail, se é uma reunião online, a pessoa passa o e-mail também. Sim. Olha, o que eu aconselho no primeiro contato é realmente o consentimento. A pessoa, isso está sendo feito muito em banco. Não sei se vocês já tiveram acesso em algum banco. Quando você senta, quando eles, por exemplo, vão acessar um site da Receita, ou saber a base de dados com relação aos seus índices fiscais. Aí ele pega um termo e te passa para você assinar. Ele fala, olha, você está me dando consentimento. Vamos supor, você está atendendo um cliente de INSS. E você precisa ter acesso para entender realmente, vamos supor que é uma... Como é que fala? Como é que eles chamam isso? Análise para a vida toda, né? Tipo, fazer cálculo da previdência. É uma revisão para a vida toda, né? E aí você vai pedir o acesso. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um termo. Fala, olha, eu estou pegando esse acesso seu ao INSS. Por isso. Você assina aqui para mim, tá? Ótimo. Cobrou consulta? Cobrou. Preciso do seu nome, CPF e endereço. Para quê? Vou emitir sua nota fiscal. Pronto, tá fundamentado, entendeu? Mas a gente teria que registrar isso até em algum local com o consentimento. Exatamente. Porque a gente gera a nota em tese, a gente tem que guardar, porque contabilmente a gente precisa dela. Sim. Então ela vai ficar armazenada lá. Mas, por exemplo, se a gente pede esses dados pelo WhatsApp, o simples fato dessa pessoa encaminhar para nós esses dados, o nome completo, o CPF, o CPF, o CNPJ, não o CPF, né? Porque não é. É só o CPF mas e endereço. O endereço, por exemplo, isso já é o consentimento. Então, é bom colocar um termo de aceite, que ele realmente consentiu em te passar isso. Entendeu? É bom colocar. Eu gosto muito de fazer a coleta nesse primeiro momento através de e-mail. Porque aí ele consente, entendeu? Por quê? A gente tem um problema muito grande que é a questão do WhatsApp. A gente tem o armazenamento de dados, transferência de dados internacionais. E o WhatsApp, ele é uma fonte não confiável. Ele pode ser manipulado. Tanto que a gente produz prova e para a gente conseguir anexar alguma coisa, a gente precisa da ata notorial, que é um documento caríssimo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu gosto de formalizar tudo por e-mail. Tudo que eu mando é por e-mail, entendeu? Eu explico, falo tal, isso aqui é para nota fiscal, você me dá o aceite, porque tá tudo registrado, tá tudo documentado. Então, a primeira coisa que eu oriento ao advogado é fazer a formalização por e-mail. Tentar evitar passar documentos por WhatsApp, uma fonte mais segura de se armazenar e evitar possíveis vazamentos é o e-mail. Ele é mais seguro do que o WhatsApp. O WhatsApp, utilizar ele para coisas assim, emergenciais, coisas rápidas. Por quê? Vocês veem a quantidade de fraudes que tem de WhatsApp, que eles clonam número, que eles pedem depósito. Imagina aquele tanto de dados, né, no seu WhatsApp, sem um consentimento, sem uma base legal de tratamento, sem esse cliente ter assinado ainda o contrato de prestação de serviço que justifique ali a base legal contratual para tratamento. Então isso é complicado, entendeu? E quando o cliente fornece antes da consulta, aí você recomenda ter um formulário, o escritório ter um formulário para que aí conste o aceite, a gente arquivar esse documento? Sim, eu aconselho que tenha um formulário com o mínimo de dados possíveis, porque menos é mais. Então você realmente, tá me procurando para consulta. Então a consulta é CPF e endereço. Pronto, não precisa. E o nome? E-mail, nome, entendeu? Às vezes nem o endereço. Não, o endereço precisa para nota fiscal. Para nota fiscal, sim. Sim, entendeu? É por isso que eu falei, o que para emitir a nota fiscal a gente realmente precisa do CPF, do endereço da pessoa. E o nome todo dela. Sim. Isso é, aí não tem como gerar a nota fiscal. Primordial. Porque é o seguinte, você está fazendo aquela coleta de dados para aquele momento em detrimento a uma possível ação. Então,
tem muita gente que faz igual o que a gente fala na questão dos sites, né? A maioria, 90%, 99% dos sites, eles fazem coleta de dados através dos cookies, né? E aí, a própria lei determina que, uma vez feito isso, você tem que notificar o titular. Esse site utiliza coleta de cookies, parará, tal. Confirmou, aí a pessoa dá o aceite ou não dá o aceite. Se ela não quer que use a base, o IP do computador dela, ela não vai aceitar. Entendeu? Ela não vai aceitar. Logicamente, é feito o que a maioria dos sites faz. Ele limita a pesquisa. Sim. Né? Até porque é uma contraprestação. Mas o dever de informar foi feito. Foi feito. O que não pode ser feito, por exemplo, aquele cliente procurou, fez uma consulta e aí você periodicamente entra em contato com ele, oferecendo seus serviços. Você está desvirtuando a finalidade. Isso é bom pra gente? Não, porque realmente a gente trabalha, a gente faz vendas, né, dos nossos serviços, mas a finalidade não foi essa. Se você quer ter esse tipo de ação, você fala com ele assim, olha, a gente utiliza o nosso banco de dados para meio marketing. Você tem interesse em receber o catálogo de serviços aqui do escritório? A gente pode te enviar? Ah, não pode sim, doutor, sem problema nenhum. Aí você pega aquele consentimento expresso e arquiva aquilo ali. Melissa, e quando a gente fala sobre tratamento, né? Ok, a gente coletou esses dados, fez os dados ali. Não, eu ainda ia até te interrompendo, eu ia agora pro contrato, depois a gente trata. Não, mas aí o contrato você já coletou. Não, mas aí assim, por exemplo, igual ela Sim, já recomendou, a gente está no primeiro contato. Ficha, né? Então tá, a gente vai arquivar isso aí, ok, é o que a gente colheu os dados e precisa para essa finalidade. Aí o cliente realmente decidiu por contratar. No contrato, pelo que eu entendi que ela já explicou, a gente deve constar lá expressamente o período que a gente está, o porquê que a gente está coletando, o período que isso vai ficar aqui conosco e depois como vai ser o descarte, enfim, tudo isso. Sim. Isso tem que estar expresso no contrato. Inclusive, como vai ser o descarte? Sim. Você tem que informar. Então, assim, aí pra todo mundo que tá agora nos ouvindo ou assistindo, o que realmente tem que constar no contrato de prestação de serviço? Além, né, da finalidade, porque a gente está colhendo os dados pessoais, que é para uma ação, óbvio, a autorização, se a gente tiver um contato com o perito, enfim, Sim. constar expressamente. Na verdade, o que você recomenda? Isso não precisa estar no seu contrato. Desde que, porque é importante o advogado fazer a adequação do escritório. Existe um documento que é exigido por lei. Duas coisas que você precisa ter, que a lei exige de qualquer pessoa ou empresa que trate dados pessoais. É o canal de comunicação. Então, no site de vocês, no site do escritório, tem que ter um canal de comunicação para que quando esse titular de dados quiser saber se tem dados pessoais dele no escritório, se ainda mantém alguma coisa, é através desse canal de comunicação. E outra coisa, a política de privacidade. A política de privacidade é um documento espesso, entendeu? Que tem aí, por exemplo, alguns sites bem grandes, igual o Instagram, nós temos mais de 150 páginas de política de privacidade. E é ele que trata todos esses termos esmiuçados. É lá que fala qual que é a finalidade, é lá que fala quanto tempo, lá que fala por que você pegou, qual a necessidade, qual as bases legais que você utiliza para isso. Então, assim, quando você fala da questão, o meu contrato é bem superficial, eu sugiro melhorar um pouquinho, mas não precisa ser tão detalhado. Política de privacidade. Porque vocês já perceberam, quando você tá lá naquele cookie que coleta e fala assim, aceite ou não aceite, aí tá lá assim, política de privacidade. Aí você clica. O seu dever de informar foi feito na política de privacidade. Se aquele documento
é bem redigido e é fidedigno a tudo que você realiza, você não vai ter problema. Mas, por exemplo, para o advogado, a gente não vai fazer uma política como um grande site, mas o que são os principais conteúdos que deve ter ali no nosso contrato de prestação de serviço? Todo profissional de direito precisa constar, eu estou coletando seus dados, eu entendo que é finalidade, aí o que você recomenda que é essencial que tenha no contrato de prestação de serviço? Primeiramente, né, quais os dados que são coletados, quais a finalidade que vocês vão utilizar e geralmente, por exemplo, para tal ação, eu recomendo nomear a ação, não usar um contrato genérico, não usar um contrato indeterminado, que eu já vi vários contratos falando assim, esse contrato é por tempo indeterminado, isso não existe. Entendeu? Se o cliente tem 10 ações com você, faça 10 contratos de honorário. Um para cada ação específica. E no contrato de prestação mensal de advocacia de partido? Então, isso você tem que informar, entendeu? Se houver a necessidade de uma nova coleta de dados, alguma alteração, faça algum aditivo, entendeu? Logicamente, você não vai pegar todos os contratos que você tem com essas prestações mensais, mas o que você faz? Redige por e-mail e manda o aditivo. Você notificar. Esse problema, né, do contrato genérico, geralmente a gente não tem isso, né? Porque geralmente a gente já é assim, é pontual, sim. É por demanda, e então ali você já coloca. E mesmo que tenha uma prestação mensal, lá tem o escopo. Então, sei lá, está incluso nesse contrato tais e tais atos. Então, isso a prestação de serviço, eu creio que todos os advogados geralmente colocam. Exato. A maior dificuldade que eu vi que muitos advogados criaram com a vigência da LGPD é a questão do consentimento, colocaram assim, mais grifado mesmo, assim, em destaque a cláusula, mas eu não vejo lá nenhuma vigência falando que vai tratar dessa forma. Isso geralmente eu não vi nenhum contrato ainda de advocacia. Geralmente é uma cláusula mais geral e mais básica. Sim. O que acontece? Nós temos o ciclo de vida do dado. O dado, ele entra dentro do nosso tratamento, aí a gente trata aquele dado, a gente fica com aquele dado durante a tramitação da ação, e aí a gente chega a um momento que a gente vai identificar, eu vou reutilizar esse dado ou eu vou descartar esse dado. Então, isso tem que ser analisado pelo advogado naquela função, naquele contrato, entendeu? Porque, às vezes, é uma prestação de serviço contínuo. Não tem como eu descartar aquele dado, entendeu? Mas, por exemplo, uma ação de aposentadoria. Você aposentou a pessoa, chegou à finalidade, concluiu. Qual a necessidade de você manter aquele dado dentro do seu sistema? E a lei é muito clara nesse sentido com relação à questão do descarte, porque o descarte, o que acontece? Por que eu falo que o consentimento é a base mais frágil? Porque se hoje eu viro para você e falo assim, não, tudo bem, você pode tratar meus dados, não tem problema nenhum. Amanhã eu bato no seu escritório falando, não quero mais você como meu advogado. Eu tenho esse direito? Tenho. Sim. Posso revogar minha procuração, desde que a gente acerte os honorários, né, da prestação de serviço que foi contratado até aquele momento que você exerceu. Mas, às vezes, vai ter momentos dentro da prestação de serviço, eu não falo só pela ação, que não tem como você descartar os dados daquele cliente, até mesmo por uma segurança jurídica. Você precisa manter, vamos supor, uma empresa. A gente não tem uma legislação trabalhista que determina que pelo menos por 2 anos a gente mantenha, é isso que a gente fala da questão legal, do cumprimento do dever legal. A gente tem que analisar por que um médico mantém um prontuário por 20 anos dentro do consultório. Porque a legislação fala que o prazo para se ter pode ser que nunca mais aquele paciente voltou lá. Mas, por uma questão legal, logicamente, a gente não tem dentro da nossa legislação falando, eu tenho que manter o documento do cliente por 3 anos no meu escritório.
mas pela natureza da ação, você consegue ver qual a legislação, qual o embasamento para fundamentar que se mantenha esse dado lá. Porque é muito comum os advogados, principalmente os mais antigos, que mantêm arquivo físico, guardar por 20 anos, né? 10 anos, 20 anos, esse arquivo. Exatamente. Exatamente. Isso é uma prática muito comum de se manter. Só que qual é o problema na questão da LGPD por isso? Você encarece, você paga, porque assim, vocês já viram que quanto mais documentos você armazena, mais espaço você precisa, ou seja, o arquivo físico, seja o espaço digital que você tem que pagar pela nuvem. Então a gente fala, qual a necessidade? Às vezes assim, tem 10 anos que aquele cliente foi no seu escritório e você está mantendo aquilo ali. E na hora de fazer o descarte, né? Assim, o que a gente precisa, quais os cuidados específicos que a gente tem que ter para informar e formalizar que aqueles dados foram descartados? Existem empresas especializadas nisso. Não é simplesmente deletar. Não, tá? Existem empresas especializadas que conseguem certificar tanto para documentos físicos quanto para documentos digitais que realmente a eliminação, o descarte correto foi realizado. Porque é só através de protocolos e esses procedimentos que vocês vão fazer que vocês vão comprovar se caso ocorrer uma denúncia ou uma fiscalização da LGPD. Falar, olha, realmente foi feito o descarte, está aqui a comprovação. Muita gente me pergunta assim, e aquelas máquinas de picotar papel? Aquilo não é descarte. Aquilo ali, você está só destruindo um documento. Nada comprova que você que realmente destruiu um documento. Então, assim, existem empresas de incineração que certificam você que realmente houve... acabou com aquele documento de forma correta e de forma digital também, né? Muito feito aí pelos provedores de armazenamento. Eles conseguem certificar para você que realmente houve o descarte correto daqueles dados que você solicitou. E assim, para a gente já encaminhar, né, porque nosso horário já está... Mas o que você deixa de dica, assim, que é imprescindível para o advogado aplicar ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, o cuidado primordial que a gente tem que ter? Olha, como eu falei para vocês, a LGPD é uma lei de cultura, é uma lei de educação, sabe? Então, assim, principalmente ter boas práticas e compliance. Uma das práticas bastante utilizadas é a questão da mesa limpa. Por quê? Para você não ficar entulhando, né? E assim, qual que é a questão da mesa limpa? Por exemplo, uma coisa que você jamais deve fazer, compartilhamento de token. Não pega o seu token e passa para outra pessoa peticionar no seu nome. Por mais que isso seja trabalhoso, por mais que isso vai acarretar, sei lá, uma morosidade, vocês estão com essa praticidade, não passe o seu token para o estagiário, não passe o seu token para outro advogado. Você responde sobre aquilo ali que você está realizando, entendeu? Práticas como, saia do seu computador, trava, bota senha, entendeu? Não deixa documentos de clientes espalhados, não deixa, tipo assim, logicamente, às vezes tem uma moça do café, às vezes tem alguém do Xerox. Tenha cuidado, principalmente enquanto maior são os escritórios, tenha atitudes que vão dar segurança, né, naqueles dados que estão sendo tratados. Porque você responde, assim como outras pessoas envolvidas na cadeia vão responder. Então, simplesmente você não pode alegar desconhecimento, você não pode falar que não sabia. Então, as boas práticas, governança e o compliance tem que ser aplicado. E a gente faz isso dentro de casa. A gente tem que fazer isso no nosso escritório. A gente tem que começar a realmente nos policiar
para pegar uma ficha, tem aquela ficha enorme de cliente com todos aqueles dados. Você consegue responder, pega um dia aquela ficha e fala assim, para que eu coleto esse dado? Aí você fica pensando, o que eu vou fazer com esse dado? Sempre lembre, menos é mais. Se você não usa, entendeu? Por exemplo, você não é um advogado trabalhista, não é juização trabalhista aqui. E você coleta CTPS. Não faz sentido. Não faz sentido, Entendeu? Então, assim, você tem que coletar o que você trabalha. Vocês mexem com imobiliário. O que é necessário numa ação que vai versar sobre isso? Não, eu preciso disso, pronto. Tá ali de forma, na questão tanto da legislação como questão contratual, você consegue comprovar a necessidade da utilização desses dados. Mas são coisas que você não trabalha, não coleta. Porque você vai ter um trabalho muito maior, vai pagar por um espaço, não tem finalidade, não tem justificativa para manter aquilo ali, e só para falar assim, tem todos os dados do cliente. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, com certeza. Bem, Melissa, tem duas perguntas que a gente tem feito para todo mundo que está passando por aqui. Primeira é, qual que é aquela frase da sua vida, aquela frase quando você está assim, precisando de uma motivação, aquele dia que você não está muito legal, que vem na sua cabeça ou que você tem como lema de vida? Então, nossa, são várias. Mas uma que eu tenho reproduzido muito e acreditado muito, eu crio a minha realidade. Eu acredito muito nessa frase, porque é uma das coisas que eu acordo já com essa mentalidade e eu acredito que vai ser um dia melhor. Então eu vou criar a minha realidade. Eu acredito que isso é muito possível da gente trazer boas vibrações. Com certeza. Eu penso nisso. Então, essa frase é forte, hein? E um livro, assim, que seja, pode ser um livro que seja seu livro de inspiração, ligado à nossa área, ligado à LGPD, ou um livro mesmo que fica ali na sua cabeceira, que você sempre está consultando. São dois livros que, assim, um que está sempre na minha bolsa é essa LGPD aplicada. Então eu gosto muito de recorrer a isso, porque a gente está sempre consultando a questão da lei, às vezes foge um artigo, tem que tirar uma dúvida. Então com a questão de profissional, é essa aqui, sabe? LGPD aplicável. Isso, que é da Patrícia Peck. Eu gosto muito da didática, de como ela lida. Eu acho que ela tem uma fluência verbal boa, ela trata bacana a LGPD. Gosto dela muito como autora. E o meu livro de cabeceira, até mesmo pela frase que ele justifica, que é Mentes Milionárias. Os Segredos da Mente Milionária? Isso. Muita gente gosta. Muita gente gosta, e inclusive já falaram. Sim. Ele é o meu livro de cabeceira. Eu volto e meio, eu já li ele 2 vezes, mas tem trechos que eu volto, assim, eu gosto. Mas eu vejo muitas pessoas falando que a grande virada de chave delas foi com esse livro. Com esse livro. Tem. Muitos comentaram mesmo. Você começa a ter percepções de vida que você não tinha realmente, com essa fluência do que o próprio livro acrescenta na sua vida, né? Que legal. Bacana. Bem, Melissa, queria te agradecer a disponibilidade. A gente acompanha a sua rotina e vê como você é corrida, muita viagem, muito evento, mas assim, muito obrigada pela disponibilidade, pela presença, por compartilhar conosco a sua experiência, os ensinamentos. Tenho certeza, vou olhar o meu contrato de honorários e algumas coisas que eu tenho feito que não estão bem adequadas aí. Logicamente eu volto a dizer, né, gente? A lei está aí, né, há 4 anos. Mas, como é uma questão de cultura, ainda vai levar um certo tempo para a gente conseguir uma adaptação, para que a gente realmente incorpore isso na nossa vida. Eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, né? Antigamente, você tinha a questão, há pouco tempo, como cinto de segurança ou cadeirinha. Eu que sou mãe, né? Eu não imagino. Hoje é tão automático, a primeira coisa que você faz é entrar no carro e puxar o cinto. E isso há, 10 anos atrás, era uma coisa que ninguém tinha essa prática. Então vai acontecer de ser uma coisa acultural, uma coisa que as pessoas... processo.
Não, exatamente, mas tem que partir da gente, né? Principalmente Claro, como a gente advogados. tem que aplicar isso, né, no nosso dia a dia, incorporar que vai Exatamente. fluir e chegar no modelo ideal aí de tratamento de dados. Com Exatamente. certeza. Então é isso, gente. Adorei o bate-papo. Foi ótimo. Muito obrigada. E assim, deixando aqui o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para curtir, né, o canal da MAD. E nós temos sempre um novo episódio todas as quartas-feiras, 12h no Spotify e À noite no YouTube. 20 horas. 20 horas. Ah. É isso, gente. Até a próxima. Muito Até obrigada. mais, gente. Obrigada.